Temos uma pergunta até do nosso Instagram, já eu pego o nome da pessoa que participou, mas eles perguntam, depois que o piloto é apresentado, a escuderia pode mudar? Pode, a escuderia, na verdade, pode mudar a qualquer momento, no seguinte sentido, né? Quando você tem um contrato, por exemplo, de 1 ano, a rigor, o seu contrato é válido pelaquela temporada. Mas a gente já viu, né, com bastante frequência na história da Fórmula 1, esses contratos não serem cumpridos. Às vezes, pilotos são desligados ao longo da temporada, no meio da temporada. A gente teve um caso, né, que foi uma situação bem atípica. O Mazepin, na pré-temporada, teve uma guerra no país lá, que ele é russo, acabou o contrato dele com a equipe que é americana. Então, isso pode acontecer, não é uma coisa assim, quando você tem um contrato de 1 ano, não na Fórmula 1, em qualquer relação, você espera que aquele contrato vai ser cumprido, mas no automobilismo, com uma certa frequência, os contratos às vezes não são cumpridos, tem multa, tem uma série de coisas, como qualquer contrato quando não é cumprido, tem cláusulas que abrangem esse tipo de situação, mas não necessariamente isso acontece. Tem umas multinhas, né? E no caso do Sérgio Pérez, tem bastante gente aí falando que ele vai ter a oportunidade de começar ano que vem, caso isso aconteça, né? Amanhã, às vezes, a gente vê as notícias, mudou tudo. E tem lá alguns pilotos, né? O primeiro da lista, pelo que falam, é o próprio Daniel Ricciardo, que cá entre nós também, né, Kalinkin? Eu que sou fã do Ricciardo, gosto muito dele. Eu trocaria o Pérez por qualquer piloto no grid. Acho que tá fácil trocar o Pérez. Mas, ao mesmo tempo, o Ricciardo até agora também ainda não me convenceu ser o Ricciardo que a gente viu lá na primeira fase da Red Bull. Espero que eu esteja enganado, mas o que ele fez nos 2 anos de McLaren e o que ele fez, essa meia dúzia de corridas que ele fez na AlphaTauri esse ano, não brilhou como eu esperava. Olha, essa pergunta foi lá do nosso Instagram, o Jefferson Marco, que participou aí, que mandou essa pergunta para cá. Falaram de Sainz na Red Bull. Você tá sabendo disso? Eu tô que nem o Jefferson, né? O Jefferson mandou aqui a pergunta da apresentação oficial se podia trocar. E aí os burburinhos que rolam por aí é que estão tentando encontrar esse piloto para essa possível vaga no lugar do Pérez e que o Sainz seria um cara legal para isso. A história do Sainz é o seguinte, né? O Sainz, quando ele chegou na Fórmula 1, ele chegou pela Red Bull. Ele foi o primeiro companheiro do Verstappen na Toro Rosso. Os dois estrearam na mesma temporada, que foi no ano de 2015. Os dois na Toro Rosso, 2 jovens, 2 estreantes e 2 talentos, né? Tanto que o Verstappen está aí, o Sainz também. O Verstappen, obviamente, com a carreira com muito mais sucesso do que o Sainz, mas o Sainz é um piloto da Ferrari, então um piloto que também teve bastante êxito na carreira. Quando eles foram companheiros de equipe, eles andaram muito próximos, tanto que eles tiveram alguns entreveros lá entre eles, mas foi no primeiro ano dos dois, o Verstappen então com 17 anos de idade. A questão do Sainz é o seguinte, a gente viu que o Leclerc, né, renovou o contrato com a Ferrari até 2029, e o Sainz está tentando renovar o contrato aparentemente com a Ferrari, além de 2024, só que até agora não tem nada resolvido. E tem muitos rumores que ele quer um contrato mais longo, a Ferrari quer oferecer um contrato mais curto. Aí tem boatos que o Sainz foi cogitado para ir para a Audi, caso a Audi venha para a Fórmula 1 de fato. Então tem uma série de fatores. E, de novo, a gente falou agora há pouco sobre contratos, né? Tudo pode mudar. E o Sainz hoje, se a gente for pensar, se o Sainz tivesse a possibilidade de ir para a Red Bull, eu acredito que ele iria. Não tem como alguém recusar. Porque alguém recusaria, né? A melhor equipe. O Sainz é um piloto já estabelecido na categoria. Então, e vem andando, eu diria que vem andando bem. Na minha opinião, não se demonstra ser um piloto nível Verstappen, até mesmo nível Leclerc, né? Que o Leclerc e o Sainz foram muito parelhos nas 3 temporadas que eles foram como companheiros de equipe. Mas se a gente for para pensar, por que a Ferrari ofereceu de novo um salário muito alto para o Leclerc, um contrato muito mais longo para o Leclerc e não para o Sainz, sendo que eles foram muito competitivos. Esse ano quase que o Sainz chega na frente do Leclerc de novo no campeonato. Eu acho que a Ferrari está valendo a seguinte coisa, o potencial. E aparentemente o potencial do Leclerc é maior do que o Sainz. Se a gente for pegar a quantidade de vitórias do Leclerc, a quantidade de pole positions que o Leclerc teve nesses anos que ele chegou na Fórmula 1, são muito maiores do que o do Carlos Sainz. Então talvez seja por isso, mas tem sim esse boato que o Sainz pode vir a ser uma opção para a Red Bull no eventual saída do Pérez. Vai saber. É difícil, rapaz. Eu não vou entrar nessa briga aí, não. Ó.